Senhor. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho segundo João. Vamos ali ao capítulo 9. Capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo 9. Os irmãos às vezes não... É um capítulo maravilhoso, uma história conhecida, mas que às vezes a gente, até mesmo por culpa de nós pregadores, a gente fica restrito a uma passagem, um breve momento da Escritura e perdemos o cenário como um todo. João capítulo 9, a epígrafe na minha Bíblia vai dizer a cura de um cego de nascença. Amém? Peço que você acompanhe, nós vamos ler esse capítulo, quero que você esteja atento, porque além da cura, simplesmente da cura da cegueira, há uma série de fatos que se desenrolam a partir daí, que vão falar conosco, e eu creio, o Senhor já falou ao nosso coração desde o início desse culto. Então, acompanhe, por favor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Os fariseus interrogam o cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que se disseram os pais: Ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu: Já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar, que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Deus amado, Pai querido, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Te gloriamos, Senhor, e agradecemos verdadeiramente, Senhor, pois temos esse momento, meu Pai, de estarmos compartilhando, Senhor, da Tua palavra preciosa, Senhor, e te clamamos, Senhor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, fala o nosso coração, Senhor, que essas palavras, Senhor, sejam como sementes, Senhor, poderosas sementes, Senhor, que venham a brotar em cada um de nós, Senhor, e deem frutos maravilhosos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É o que te peço e desde já lhe agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu confesso aos irmãos que essa passagem já vem falando comigo há muitos dias. E eu tentava escolher um versículo aqui, eu falei, eu vou escolher aqui, não, esse trecho aqui, ou aquele lá, e eu não conseguia. Porque eu fiquei... E isso é algo que acontece muito comigo, eu acredito que acontece com outros irmãos também. Apesar de ser uma passagem que eu já conhecia, mas em dados momentos, quando a gente relê, ela fala diferente ao nosso coração. Ela fala numa profundidade que antes é como se a gente nunca tivesse lido. E de repente, nossa, o Senhor inseriu esse capítulo aqui agora. Não é possível que eu não tenha lido antes. É algo que sai aos olhos assim. E essa passagem, ela é atípica nos evangelhos de um modo geral. Se você reparar, Jesus, ele não só cura aquele cego, como ao final do capítulo, ele o encontra novamente. Né? Porque normalmente nós temos a cura, vá e não peques mais. Né? Nós não temos assim uma redundância de encontros, não temos aquele looping de um momento. Mas nesse aqui, o apóstolo João, ele faz questão de registrar isso para nós. E eu gosto sempre de chamar a atenção que os evangelhos, cada um dos evangelhos, ele foi direcionado a um grupo mais específico. Serve para todos, claro, mas ele foi direcionado inicialmente a um grupo mais específico. Mateus é um evangelho que tem uma pegada, um discurso que atinge primeiramente o povo judeu, propriamente dito. Já o evangelho de Marcos foi feito já com uma visão mais romana. Ele é mais prático, é até o menorzinho, ele tem um discurso muito pragmático. Lucas é o mais extenso, é o evangelho para os gregos, é o que tem a trajetória completa, todas as parábolas estão no Evangelho segundo Lucas, ele tem minúcias e detalhes. E já o Evangelho de João foi escrito para a igreja. O Evangelho de João é aquele que não tem medo de dizer: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o nosso Salvador. O Evangelho segundo João é para você que é a igreja, aquele que já não precisa de leitinho, aquele que entendeu que o Senhor Jesus é aquele que veio para pagar pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado na cruz do Calvário, e só Ele tinha poder e autoridade para assim o fazer. Então é um evangelho poderoso. Esse fato, ele transcorre na porta do templo e era provavelmente, não há uma minúcia histórica sobre isso, mas o final da festa do tabernáculo, que é uma das festas tradicionais do povo judeu, uma das festas perenes que sempre vão ter, e nesse momento era comum, muito comum,
em período, especialmente, já em qualquer dia, as portas, a gente vê isso até em porta de certos templos aqui, a gente sabe que tem os pedintes muito comumente nas portas. Naqueles períodos de festa, mais ainda. Então é notável, e muito provavelmente este não era o único cego que havia de pedinte naquela região. Lembrando que um cego era alguém que não tinha condições de se sustentar e muito menos de trabalhar naquele período. Não tinha muita atividade que ele pudesse realmente realizar. Mas esse ali estava caído ali e vem o Senhor Jesus e o encontra. E esse discurso inicial, né, que eu acho interessante, que você tem aqui o Jesus caminhando livremente. Ali você não tinha ali uma grande multidão, não. Você tinha ali os discípulos, né, os apóstolos já caminhando com ele, tipo aprendendo. Estamos aqui aprendendo, né? O mestre, a gente está caminhando aqui, tudo que ele fala, tudo que ele faz era motivo de ensino, era uma grande aula prática ao ar livre. E de repente, opa, tem um cego aqui, Senhor, explica para nós, e aí? Ele é cego por quê? Porque foi ele que pecou, ou foi os pais que pecaram? Explica para a gente isso aqui, Senhor. Né? Ele era ali um objeto de estudo para os discípulos. Aquilo ali foi um caso fortuito, alguém que por acaso estava naquele caminho. Mas eu não acredito nisso. E eu creio que você também não acredita nisso. Eu creio, e como disse, até anotei, eu gosto de anotar para depois não me enganar. Em 1 João 3, versículo 8, na parte B, vai dizer que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a obra do diabo ali não é a cegueira dele. Não é a cegueira dele. Porque às vezes a gente vai pensar isso, né? A cegueira era a obra do diabo. Não. O que era a obra do diabo era justamente aquela religiosidade maldita que permeava toda aquela geração, todo aquele lugar, ao ponto de, em meio aos seus discípulos, em meio aos seus apóstolos, estarem ali querendo saber quem é que pecou. É culpa de quem? Quem é o culpado? Vamos achar o culpado aí para a gente acusar o culpado, né? E a gente vai esquecer o ferido. Porque é isso que às vezes a gente faz. Eu conversava hoje cedo até com o pastor Sidemar, né? Uma das tradições, na maioria das famílias aqui, a minha não foi diferente, né? Quem queimou o chuveiro? Essa era clássica, né? É igual quem queimou a lâmpada. É o último que acendeu, né? Fala, ih, queimou. Você queimou a lâmpada, hein? Aí saiu, foi no chuveiro, queimou o chuveiro. Você queimou o chuveiro. Resolveu? O chuveiro ficou bom? A lâmpada voltou a acender? Não. Mas a gente tem uma necessidade compulsiva de achar um culpado, como se isso fosse trazer uma solução para um problema. E isso era o que se fazia naquela época. Você tem um povo naquele momento, especificamente naquele momento, que é quando vem o Senhor Jesus, que é quando o Filho do Homem, né, o Cristo, vem se manifestar entre eles, um momento onde a religiosidade era tudo que eles achavam de Deus. Eles não tinham mais um relacionamento com o Senhor, então eles precisavam de desculpas. Eles precisavam ter algum motivo para isso. Então, é por causa disso, é por causa daquilo. E os fariseus, e você vê no discurso sequencial, eles se achavam os bambambãs, né, os melhores, os donos da verdade. E isso se refletia sobre todo aquele povo. Mas o Senhor Jesus, como disse, veio para desfazer as obras do diabo. Não somente ali, não somente naquele momento, mas ainda hoje, o Senhor Jesus está quebrando isso e nós temos que quebrar isso. Porque verdadeiramente a nossa religião hoje, nós somos evangélicos, louvado seja Deus, que nos concedeu uma forma, um meio de estarmos ofertando a Deus a nossa adoração, de estarmos aprendendo dele como verdadeiramente podemos servi-lo. Para isso que nós usamos a nossa religião, mas nós não podemos ser usados pela religião. Nós temos que tomar muito cuidado ao que é a essência do Evangelho, o que é o Senhor Jesus, porque a palavra vai nos focar muito na pessoa do Senhor Jesus. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus nunca deixou de ser judeu. Jesus nunca deixou de ser judeu. Mas ele apresentou um caminho além da religiosidade.
Ele apresentou o caminho que nos conduz à salvação. Ele nos apresentou o caminho que tem a possibilidade de nos remir, de nos lavar, de nos tornar novas criaturas e fazer de nós filhos de Deus. Ele se revelou plenamente como a luz do mundo, ofuscando aqueles que estavam nas trevas, aqueles que realmente mitigavam ali daquela religiosidade, toda aquela crendice, de tudo aquilo que realmente afastavam as pessoas de Deus. E algo tremendo, que eu gosto muito, e fiz questão de ler o texto todo, é a forma como ele chega a esse cego, que era cego de nascença, então, e já era homem, né? Você vê, ele já fala por ele mesmo, já era um homem. E você vê que Jesus chega a ele, Jesus continua a aula dele diante dos seus discípulos, quieto ele estava, quieto ele ficou, Jesus vai, faz o lodo, passa em seus olhos, e você repara que ele percebeu o que estava acontecendo. Você podia dizer, ele era cego, né? Não viu o que estava rolando ali, né? Jesus cuspindo, fazendo lodo, mas ele percebeu o que estava acontecendo, ele percebeu. E algo dentro dele anunciava que aquele homem era diferente. Ele vai dar testemunho e vai dizer, era profeta. Era profeta. Ele estava ali, eu não via, eu não conhecia. Ele não é como aquele cego de Jericó que ouvindo que Jesus ia passando, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eu creio, e aí não está no texto, mas eu creio, sinceramente, que em seu coração, ele já falava com Deus. Eu creio sinceramente, porque naquele momento, ele recebe do Senhor. Ele recebe do Senhor. Ele estava numa figura ali de recebedor. Ele entendeu que as mãos de Deus o haviam alcançado, que a história dele começava a mudar. E eu quero que você entenda que isso é muito estranho, muito atípico, isso é um sobrenatural, é um mover de Deus, porque o texto vai dizer que ao ser ungido, Jesus fala, vai ao tanque de Siloé e se lava. Você vê, ele fala, não vou não. Por que eu vou? Fazer o que lá? Eu nem sei onde é o tanque, eu sou cego, quem é que vai me levar lá? Você vê o texto falar isso? Não. O texto diz que ele se levanta e vai, meu irmão. O texto diz que ele se levanta e vai. Ele tomou posse. Ele não sabia nem do que. No seu coração, talvez. A esperança, certamente. Mas ele nem pensou, gente, sabe quantos cegos de nascença haviam sido curados? Nenhum. Mas ele não pensou nisso, não. É para ir no tanque de Siloé para lavar? Opa, estou indo. Aí eu gosto sempre de pesquisar, eu gosto de ver, hoje em dia a gente tem o recurso da internet, né? E aí eu fui no YouTube pesquisar essa passagem. A passagem mesmo, que hoje em dia tem muitas... já teve novela, né? Já teve filmes, né? E eu gosto de visualizar a passagem. Alguns fogem bastante do texto, né? Mas outros ficam mais próximos. E mostrou até uma versão global, não, da Record, né? Uma versão da Record, que tinha atores brasileiros simulando essa passagem. Paulo até estava vendo comigo. E foi interessante a cena, que esse cego, ele tenta indo e ele vai encontrando, óbvio, dificuldade, ele era cego, né? Como eu disse, um período final de festa, mas ainda tinha muitas pessoas, e ele vai tropeçando, ele vai caindo, ele vai se arrastando, mas ele vai. Mas ele vai. Ele foi tocado por Deus, e ele vai. E aí eu te digo, ali estava desfeita a obra do diabo. Ele não estava preocupado com as crendices, com o disse-me-disse. Ele teve uma experiência pessoal com Deus. O Senhor o encontrou quando ele estava ali, naquele chão, mendigando, onde só ele, os pensamentos dele estavam diante de Deus. E ele toma posse e ele fala, eu vou, com a minha dificuldade, do meu jeito, eu vou.
E aí, alguma curiosidadezinha para vocês, que às vezes a gente não sabe, eu até estava confirmando aqui, porque eu sou péssimo para nome. Mas no século XIX, início do século XX, basicamente, nascida em 1820, foi até 1915, teve Fanny Jane Crosby. As pessoas que gostam de louvores talvez reconheçam até a autoria. Ela só escreveu algo em torno de 9.000 hinos de louvor e glória a Deus, muitos dos quais a gente provavelmente canta até hoje. Detalhe que ela era cega de infância, não de nascença, mas logo nos seus primeiros anos de vida ela ficou cega. Foi cega a vida toda. E ela passou a vida dela. É a maior poetisa e compositora de hinos do mundo. Mais de 9.000 hinos. E ela era cega. Ela nunca deixou de ser cega. Te digo, o problema dela não era a cegueira. A cegueira, a enfermidade, o problema, a dificuldade, é como Paulo vai ter a situação dele, né? Senhor, eu tenho um espinho na carne. Senhor, tira o espinho da carne. Senhor, eu tenho espinho na carne. Minha graça te basta. Meu poder se aprimora na sua fraqueza. O Senhor não vê como nós vemos. O Senhor nos moldou. E aí tem alguns pregadores que vão usar até esse termo, que a palavra de Deus nos assemelha a vasos de barro, amém? Né? Diz que nós somos vasos de barro contendo um tesouro precioso. Então, nós fomos moldados do barro. E aí diz que quando o Senhor Jesus faz aquele unguento de barro, de lodo, né? E ele passa nos olhos, ele estava consertando aquele vaso de barro. Ele estava passando o dedinho e moldando novamente aquele vaso de barro. Agora você vai revelar quem você é. Agora eu vou botar você para funcionar. Porque o problema dele não era a cegueira, mas era necessário uma mudança, uma transformação. Mas algo tremendo, e eu gosto muito, e aí é onde eu digo que ele foi, o Senhor Jesus foi a ele, o Senhor Jesus foi até a ele. Porque a palavra de Deus em João 4:23 vai dizer que o Senhor, vou ler melhor. Eu vou ler para os irmãos. 4:23, está aqui dentro do mesmo Evangelho de João, que vai dizer, eu tenho que levantar o óculos, aqui, 4:23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E eu quero que você perceba o quanto esse homem que não conhecia Jesus, ele foi tocado pela essência divina do Senhor Jesus, ele foi curado, ele foi transformado, e ele vai parar na mão daqueles religiosos fariseus que estavam servindo sim a obra do diabo ali, tentando de todo jeito desacreditar o milagre que havia acontecido, e vão sobre aquele homem, e diversas vezes o interrogam. Como é que foi isso? Então, veio ele, molhou, fez meu olho, voltei a enxergar. Ah, não sei o quê. Não, ele não devia ser cego. Chama os pais, vem cá. É ele mesmo. Ele fala por ele mesmo. Ele fala por ele, pergunta a ele. Então, veio e fez isso, passou o olho, voltei a enxergar. No final ele já falou, já falei, vocês querem ser discípulo deles? Não estou entendendo. Já contei essa história, foi isso que aconteceu. Mas em momento algum, você vê esse homem temer aqueles que ali estavam em volta dele, porque o que eles queriam era isso. Olha, agora que eu contei aqui, né, pensando bem, nem sei, eu acho que veio do alto, né, caiu do templo, deve ter pingado aqui nos meus olhos, era tudo que eles queriam ouvir. Tira Jesus dessa equação, que a gente vai dizer que o teu milagre é maravilhoso. Era tudo que eles queriam. E eu quero que você entenda o que está em jogo aqui e por que dos pais ficarem com medo, né? Os pais ficaram com medo. Vamos lembrar que a nação Israel, isso até hoje, é uma nação essencialmente religiosa.
Toda a cultura deles é baseada em valores religiosos. E eles já haviam decretado, os fariseus já haviam decretado, que aquele que confessasse Jesus como o Cristo, ou como o profeta, o homem de Deus, esses seriam expulsos. Expulsos, gente. Não é só você não poder entrar na igreja, não. Era expulso da vida social. Era uma pessoa desprezível, tipo maldito. Estão entendendo isso? Os detentores da verdade religiosa iam dizer, aquilo ali é obra do diabo. O diabo curou os olhos dele, olha que coisa infernal. Era isso que ele estava sujeito. Aí eu te digo, sabe o que isso era para aquele homem que acabou de ganhar sua liberdade? Ele era um mendigo, desprezado. Ele, enquanto cego, ele não podia já entrar no templo, ele não podia adorar no templo. Aí agora eu enxergo, agora eu estou bom, agora eu posso tudo aquilo que antes eu não podia fazer, agora eu vou poder. Eu vou poder entrar no templo, eu vou poder acompanhar meus pais, eu vou poder participar das festas. Você tem noção de uma vida, o que foi isso? Ele vendo, as outras pessoas participarem, vendo não, mas escutando, percebendo o que estava acontecendo. E ele queria, ele não podia. Mas agora, ele foi curado. Agora ele poderia estar lá, agora ele poderia participar de tudo, como todos. Ele era igual a todo mundo agora. Mas ele falou, mas eu não vou negar Jesus, não. Eu sei quem ele é. No íntimo dele, ele já sabia quem ele era. E eu quero que você entenda e guarde muito profundamente isso. Eu tenho sido prolixo, tenho sido repetitivo. E os tempos nos obrigam a isso, na verdade. Nenhum apregoador da palavra de Deus, nesse momento, tem como se furtar disso. Tempos difíceis estão diante da igreja do Senhor. Logo, logo, e não se escandalize, não se atemorize, eu diria. Logo, logo a igreja será perseguida. Logo, logo será mais fácil você dizer que você nem conhece esse tal de Jesus. Será muito mais fácil você dizer, não sou cristão não. Eu ia lá de vez em quando numa igrejinha ali, mas eu acompanhava fulano, eu ia com Beltrano. Nunca fui não. Eles não me enganaram não. Logo, logo, muitos escolherão esse tipo de resposta. Porque talvez não vão saber lidar com a expulsão social, com a rejeição social, quando nós seremos os errados, quando nós seremos os culpados. Há algumas nações na Ásia, se eu não me engano, na Ásia, que chegaram ao ponto de declarar em rede de TV que o culpado da Covid naquele país eram os cristãos. Lembra dos culpados? Lembra da necessidade compulsiva de ter um culpado? E isso foi lançado em rede nacional. Me foge agora o país, em outro momento eu vou até trazer. E eles passaram a ser perseguidos e, obviamente, muitos mortos. E o governo faz de conta que não está nem vendo. Não é assassinato, não. Matou. É igual foram os judeus na Segunda Guerra. E morreu um judeu. Não, um judeu. Judeu não é gente. Morreu, era assim. Essa é a tendência do povo cristão. O caminho mais fácil é o caminho que ele não quis escolher. É o caminho de um verdadeiro adorador. E aí é onde eu digo para você que com certeza Jesus, quando vinha por ali, e Jesus, ele é aquele que esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos. Eu imagino Jesus no meio de tantos. E eu volto a dizer, gente, com certeza tinham outros tantos cegos por ali, ou de outras enfermidades por ali, mas o Senhor Jesus vai naquela reta, e ele foi até ele, que não chamava por ele, que não estava ali gritando, estava na dele. Estava ali na dele. Mas eu tenho certeza que o Senhor já lia ali, esse aqui é um verdadeiro adorador. Esse aqui, assim como foi com Jó,
ele fez o mesmo que um Jó. Ele falou, aí diabo, pode tentar, vai lá, pode tentar, tenta a sorte com esse aqui, vamos ver o que você faz. Vamos ver o que você faz. Porque foi isso que esses fariseus nesse momento eram, assim como o diabo. Ficaram cercando e ameaçando e tomando tudo que ele poderia ter. Toda a esperança que de repente havia talvez se acendido naquele momento, vou ter uma vida comum. Eles estavam ali, vai apagar, hein? Não vai durar não, hein? Vai negar não? Não vai negar não? Nem teus pais vão querer você, hein? Não vai ter para você em lugar nenhum, hein? Todos vão virar as costas para você. Aí a gente vai chegando, e eu gosto muito dessa passagem, quando vai dizer aqui no verso 35. Porque você repara no 34, todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Finalmente eles batem o martelo. No 34, eles batem o martelo, você está expulso. Sai daqui. Agora, nem mendigar ele ia poder mais. Na mente tacanha daqueles ali, eu creio falar, acabei com ele. Acabei com ele, não tem mais. E aí no 35, vai dizer que, ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrou e lhe perguntou. Eu quero que você atente para esse encontrou. Encontrou. Isso quer dizer que ele já o procurava. Ele já o procurava. Volto a dizer, uma passagem única na Bíblia. Não que o Senhor tenha abandonado ninguém, jamais, jamais. Mas aqui há um propósito em andamento. Há um propósito em andamento. O Senhor, em momento algum, o perdeu de vista. Em momento algum, o lançou aos lobos e se esquivou. O Senhor Jesus estava em todo tempo procurando, estava todo tempo andando por ali e vendo. E volto a dizer, não era vendo as circunstâncias, não era vendo as aparências, mas vendo o coração daquele servo maravilhoso. E eu tenho certeza que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu tenho certeza que em muito Jesus se alegrava. E eu imagino já os discípulos não entendendo nada. Tipo, Senhor, vamos embora. Aí ele, não, ainda não acabou essa história não. Imagina os discípulos ali não entendendo nada. Mas o Senhor já curou, né? Ele já está enxergando, agora vai ficar tudo bem, né? O problema dele não era a cegueira. Vai ficar bem, agora ele está tudo certo. E Jesus por ali, acompanhando o desenrolar daquela história, acompanhando aquele que já dava sinais de que seria e é um servo valoroso. Diz um ditado que caráter se mostra é quando ninguém está vendo, né? Que no público é fácil você fazer as coisas que se esperam que você faça, mas ali no oculto, onde só você e Deus vê, é realmente a dificuldade, mas Deus vê. A palavra de Deus diz que vê no secreto. E ali, Jesus vai, encontra ele, e vem umas falas que eu mais amo, que diz, crês tu no Filho do Homem? E eu não sei se todo mundo aqui entende, apesar de Jesus usar muito essa passagem, muita gente nem sabe por que Jesus usa essa passagem, né, do Filho do Homem. O Filho do Homem é uma artimanha, eu vou dizer para você, que vai estar, tanto em Isaías 53, que é basicamente, eu boto papelzinho para não perder, caiu o papelzinho aqui. Para adiantar, mas está aqui. Aí, tanto é no 53 que vai falar, né, que o Filho do Homem é aquele que pagaria, né, todo o preço, aquele que seria, né, moído, né, esmiuçado mesmo, a gente conhece. E isso aí não era ofensivo demais para os fariseus, ele colocar dessa forma, porque era uma pegadinha linguística, né? É o Filho do Homem, né? Então ele não está dizendo que ele é Deus, mas ao mesmo tempo, o Filho do Homem vai fazer referência, né? Então o pessoal tinha aquela pegadinha. Mas, quando ele coloca agora, crês tu no Filho do Homem, ele está fazendo uma referência a Daniel.
Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, é muito lindo, e aí você vai entender por que Jesus gosta de falar, né? O Filho do Homem. Daniel, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e fizeram-no chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E ele respondeu e disse: quem é Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Eu quero que você entenda isso, e o adorou. Não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito Santo de Deus, que revelou àquele homem que diante dele estava ali o Rei dos Reis, o Senhor da glória, o próprio Cristo. Esse foi o Filho do homem que ele recebeu naquele momento. Ele não se deixou enganar. Na verdade, em todo tempo eu volto a dizer, esse homem já estava, ainda que com os olhos fechados, ele já via ao Senhor Jesus. Ele já via, ele não via a circunstância, ele não via o momento, mas ele sabia que o socorro dele viria de Deus. O socorro dele viria de Deus, e veio de Deus. E aí, se você for lá em Mateus 28, 20, vai dizer que Jesus estará conosco até a consumação dos tempos. Mas algo muito tremendo, quando ele confessa, eu até marquei aqui, que é uma passagem conhecida também, em Romanos. Aqui, ó. Eu marco, mas não adianta, os papeizinhos escapam. Papeizinho difícil, Jesus. O Senhor Deus, Ele sempre vai estar atento ao que o nosso coração tem a dizer, mas também a nossa boca. A nossa boca. Será que nós estamos usando os nossos lábios verdadeiramente para adorar a Deus? Oh, Jesus. Aqui, Romanos 10. Romanos 10, 9. Que, na verdade, eu gosto também lá de Isaías 28, 16, mas Romanos 10, no versículo 9. Romanos 10, 9, vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, eu quero que você entenda a necessidade do confessar. E aí em Isaías 28, 16, vai ser basicamente no verso final. E aí é onde a gente vai entender esse homem que foi fiel, mesmo diante da pressão, mesmo diante ali de toda dificuldade. Em Isaías 28, 16 diz: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer, não foge. Aquele que crer, não foge. Irmãos, como disse, o Senhor Jesus, Ele está lidando conosco com muito amor, com muito carinho. Tem sido zeloso em todo o tempo. Se você parar e olhar os cultos para trás, hoje em dia a gente tem até a opção de olhar os vídeos. Se você olhar, a maior parte das mensagens, hoje eu posso dizer, a maior parte dos louvores que foram cantados, se você prestar atenção nas letras, vai falar muito de você não estar olhando para a circunstância, vai falar de você estar olhando para Deus. Ainda cedo eu conversava com o pastor Marco Aurélio, e a gente tem se entristecido, a gente tem tido irmãos que têm partido para a glória, e ele falava, pois é, Deus está fazendo um arrebatamento individual.
Porque essencialmente é isso, irmãos. Quando a igreja ainda não foi arrebatada, mas quando nós estamos partindo daqui, mas partimos salvos, é um arrebatamento individual, irmãos. A gente não vai para debaixo da terra, não se ilude, não. Porque esse corpo é corruptível, esse corpo realmente ele é do pó e ao pó ele retorna. Mas há um corpo de glória, há um corpo incorruptível que está separado para mim e para você. E o Senhor Jesus, ele cumpre toda a promessa, e o Senhor Jesus, assim como ele foi com esse cego, ele não nos converteu e nos largou ao relento. A nossa história não acabou ali. A nossa história não acabou no momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus. Muito pelo contrário, a nossa história começou ali. Porque importava que nascêssemos de novo da água e do Espírito. Que todo aquele que confessa como seu único e suficiente Salvador, se arrepende, é batizado, esse se torna, e a Bíblia vai dizer que é dado-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Nós hoje fomos adotados, nós hoje fomos separados com o propósito de sermos igreja, de sermos voz do Senhor neste mundo vil que tende ao abismo. Esse mundo tende ao abismo. Tem gente achando e se portando, e aí eu me perdoe, tem a igreja achando que simplesmente em orientar alguém a ser bonzinho, a fazer boas práticas, boas ações, que isso está ensinando essas pessoas a serem salvos. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Para ir para o inferno, basta estar vivo. Basta estar vivo. Porque a condição da salvação é Jesus. É Jesus. Não tem atalho. Não adianta ser bonzinho. Não adianta ser legal. Boas ações não vão te salvar. O que importa é nos firmarmos na rocha. Rocha preciosa. É nos firmarmos no Senhor Jesus, que conhece não somente o nosso coração, a nossa mente, nossos pensamentos, mas conhece a nossa história, porque Ele caminha junto de nós. Ele diz que até o fim dos tempos Ele caminharia junto conosco. Só para ilustrar, e já acabando, já vou para o versículo final, até se você quiser já pode abrir aí em João capítulo 14. Eu vou concluir em João 14. Essa semana eu recebi um vídeo aí, acredito que muitos aqui talvez tenham recebido, estava conversando até com a minha esposa, de uma, vamos chamar assim, uma aventura de um motoboy, eu não sei se todos receberam, né? Mas é algo tremendo e eu vou te ser sério, Deus permite até que essas cenas sejam gravadas para a glória do seu nome, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A aventura mostrava um motoboy indo entregar um prato de comida, né, uma quentinha. E na hora, no local onde ele vai entregar, está tendo uma blitz. Ele é parado, provavelmente estava sem os documentos da moto, né? Tem aquele desenrolo ali, e a câmera vai mostrando pessoas ali. Tinha uma pessoa lavando o carro, tinha provavelmente um pai e uma criança revirando lixo em busca de alimento, né? E aquele motoboy ali tentando desenrolar com os guardas, o vídeo é sem som, né? Uma câmera de segurança. E aí, por fim, a moto é apreendida, ele não tem o que fazer, a casa para entregar a comida era do outro lado da rua. Na hora que ele vai atravessar a rua, o cara que estava lavando o carro se distrai, dá um banho nele. Ele fala, meu Deus, né? Aí, todo molhado, o cara pede desculpa, ele vai, chama a casa diz que não quer mais, que demorou muito aquela refeição, não quero mais não e tal. Aí ele fala, meu Deus, não estou entendendo mais nada. Aí o cara vem pedir, né, já que não vai ter, tipo, dá a entender que ele pede. Ele, não, já tive prejuízo aqui, né, tal. Mas aí ele faz algo impressionante. Ali ele ajoelha, ali ele ora a Deus. E aí as coisas mudam. Aí ele sente no coração, ele dá aquela refeição para aquela família. A mulher que estava lá dentro vem e decide pagar o alimento que ela não ia pagar. Os guardas que acompanharam aquela história, movidos de íntima compaixão, devolvem a moto e ele segue caminho. Resumo dessa história. Eu creio que Deus fez tudo aquilo para atender aquela família que precisava de um prato de comida. E eu tenho certeza que assim como foi
com esse cego aqui, eles pediram a Deus. Eles pediram a Deus. E todos que ali estavam foram tocados por Deus. Então eu vou te dizer que aquilo ali, aquela dificuldade, aquele momento de luta e dificuldade, principalmente daquele pai e daquela criança, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para que o mundo soubesse que Deus ainda é Deus. E que nada pode mudar isso. Para encerrarmos, João 14, versículo 6, passagem muito conhecida, disse-lhe Jesus, vamos lá, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que cada um de nós hoje, igreja do Senhor, tenha nessa noite recebido de Deus, que tenhamos sido edificados por uma história que já tem milênios, e nós venhamos a lembrar que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive e reina, e Ele disse que estaria conosco, e Ele fala e Ele cumpre, e Ele quer mudar a minha e a sua história. Meus irmãos, minhas irmãs, não olhem para as circunstâncias, olhem para Deus, porque Ele quer te usar. Há algo que só você pode fazer nas mãos de Deus, só você pode fazer, com a sua fraqueza, com a sua imperfeição, do seu jeitinho, mas nas mãos de Deus, você é pedra preciosa, de indizível valor. Amém? Que o Senhor possa completar. Pastor Reinaldo, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, dentre tudo de importante que o pastor Ney pregou e falou,